Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Tropical Angel. E nesse vídeo eu vou abordar um tema bíblico, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja essa ideia de arrebatamento da igreja, segundo eu apurei, foi criado no final do século XIX, no começo do século XX. Ela não vem de muito tempo atrás. E tem gente que pensa que vai ser assim: Jesus volta, a igreja sobe para o céu e começa o apocalipse. Gente, está tudo errado. Está tudo errado, brother. Está tudo errado porque não existe isso na Bíblia. O apocalipse já está em andamento. O Apocalipse começa quando João copia o Apocalipse e manda para 7 igrejas. Ele escreve o Apocalipse, depois cria as cópias e envia para 7 igrejas. O Apocalipse começa aí. Depois vem os cavaleiros, depois vem os selos, que na minha opinião nós estamos no último selo, que é a revelação das trombetas. O Apocalipse já está em andamento no mundo. O Apocalipse não é um livro de destruição da humanidade. Apocalipse é um livro profético, porque Deus parou de levantar profetas. O último que Deus levantou foi João Batista, que foi morto e ele não tem obras escritas. E o último livro do Antigo Testamento, que é de um profeta, é datado de 400 anos antes de Cristo. E desse documento até Jesus, certamente houve outros profetas e suas obras eram destruídas. Então Deus envia assim, levanta o último profeta, João Batista. Ele morre, não deixa obras, decapitaram ele. Deus, então, aí vem Jesus é conterrâneo de João Batista. Tiveram infância juntos, cresceram juntos, etc. Então, o que acontece? Quando Jesus morre e ressuscita, os apóstolos passam a pregar a palavra de Deus. Escreveram evangelhos letrados e se espalharam, e os judeus cristãos se espalharam, foram em direção à Europa. E João, na ocasião, foi preso. Ele estava numa ilha romana. E Deus vai nele e faz ele escrever o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é destruição da humanidade, como a mídia hoje fala. Hoje você vê um filme ou um jogo de videogame pós-apocalíptico. Aí quando você vai ver, é tudo destruído. O Apocalipse não é destruição da humanidade. O Apocalipse não é fim da humanidade. Apocalipse significa, como no inglês, revelação do que acontece quando João envia as 7 cartas para as igrejas. Ele envia 7 cópias do Apocalipse para 7 igrejas. Depois vem os cavaleiros. Aí começa, o Apocalipse começa aí. Vem os cavaleiros. Tem que fazer outro vídeo, outro estudo bíblico falando do Apocalipse. Aí vem os cavaleiros. Depois vem os selos, que na minha opinião nós estamos no último selo. Vem a primeira trombeta, que é a destruição de 1/3 ou é 1/4 da mata verde da terra. É 1/3 ou é 1/4? Eu não estou bem lembrado. E
e um terço a um quarto da mata verde da terra. E essa trombeta, apesar de ser destruir um terço a um quarto da mata verde da terra, está longe de acontecer no ano 2000, acredito eu que até o ano 3000 isso acontece. Bom, mas o arrebatamento, o que o pessoal pensa quando se fala em arrebatamento da igreja? Jesus vem, as pessoas desaparecem, vão para o paraíso e começa o apocalipse. Não tem nada a ver isso aí, fera. Isso não está escrito em lugar nenhum. Eu estava num site, o cara disse que os anjos caídos, eles se relacionaram com as mulheres da terra. Aí a origem dos anjos não tem nada a ver com... Isso não tem nada a ver, vou explicar por quê. Os filhos de Deus, por quê? Ele disse os filhos de Deus. Primeiro que Jesus diz que ele é o único filho de Deus. E como todo mundo sabe, Jesus é o próprio Deus. Se ele se diz o único filho de Deus, né? Então não tem como os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram bonitas, não tem como ser anjo. Anjo não transou com mulheres aqui na terra, nunca aconteceu isso. Bom, vamos voltar para arrebatamento. Arrebatamento, por que o pessoal pensa em arrebatamento? A igreja vem e o povo vai para o céu e começa o apocalipse. Não, parou. Apocalipse é um livro de revelação. O que é que a mídia pensa? A cultura hoje, do ano 2000, segundo, terceiro milênio, pensa que é o fim do mundo. Olha só, Deus vai destruir o mundo, não sei o que, não sei mais lá o que. Olha só esse monstro aqui, como é que é citado. Olha só isso aqui, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Não, para tudo aí, brother, não tem nada a ver. Apocalipse, repetindo, é revelação do que vai acontecer de João até a volta de Jesus. E quando Jesus volta, o que acontece? Ele reina 1000 anos e nós que seguimos a palavra de Deus, quando que morreremos na palavra de Deus, nós também ressuscitamos e reinaremos com Cristo 1000 anos, juntamente com a população da época que ainda vai chegar. Eu acredito que vai demorar muito tempo ainda, porque nos meus cálculos só vieram os cavaleiros e o último selo vai ser aberto. Até porque, por que eu acho que nós estamos aí? A primeira coisa que você tem que parar para pensar é que a primeira trombeta é a destruição de 1/3 ou 1/4 da mata verde da terra. Quer dizer, não existe arrebatamento, a vida continua. Eu já li que os católicos pensam que o apocalipse já aconteceu. Isso é uma mentira, é o oposto, né? Os católicos, não todos, mas eu já li que tem gente que pensa assim, já aconteceu, e tem evangélico cristão que vai acontecer depois que os forem subir para o céu. A gente só quando morre. Os cristãos que estão seguindo a palavra de Deus. Então, o que nenhum nem outro está correto? Por que eu digo que os católicos estão errados quando dizem que os romanos, o Vaticano já deve... Eu não estou lembrado de quem foi que falou, mas já falaram que já aconteceu. Como é que já aconteceu se a primeira trombeta é a destruição de 1/3 ou 1/4 da mata verde? Não aconteceu isso na Terra, não.
Na Bíblia, no Apocalipse, diz que a humanidade vai ser reduzida a um quarto. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões. Reduzir um quarto, 6 bilhões. E no momento a população está crescendo, ano após ano, graças à Índia e à China também. Está acontecendo um envelhecimento populacional, né, nesse milênio, nesse começo de terceiro milênio. Mas a Índia e China não deixam o número diminuir de nascimentos. E na Bíblia fala mais para frente, no Apocalipse, ou Revelação, que vai ser reduzida a um quarto. Eu acho que é um quarto, é um terço, eu acho que é um quarto. Da população vai estar reduzida. O livro de Apocalipse também diz que a temperatura global vai aumentar um terço ou é um quarto, eu também não estou lembrado se é um terço ou um quarto. E no inverno também, não fala o nome inverno, mas fala que vai diminuir um terço ou um quarto também, vai aumentar o frio um terço ou um quarto também. E a gente para pensar, poxa, isso aí ainda vai acontecer, apesar de no atual momento que a gente vive, que eu gravo esse vídeo, dia 3 de julho de 2026, na época que eu vivo, a temperatura está bem alta, batendo recordes. Só que esse evento ainda vai, o evento do Apocalipse ainda vai acontecer. Porque primeiro vem a primeira trombeta, que é a destruição da mata da erva verde. O que está acontecendo hoje no mundo de aquecimento global é muito precoce, agora que começou a crescer. A emissão de gás carbônico é do século passado. Só não tem nem 2 séculos de emissão de carbono. Eu não sei se os trens das antigas emitiam CO2, mas como é que se diz? Como é que se diz? Como é que se diz? A emissão de gás carbônico só ficou grande no século passado e nesse século, com carros no mundo inteiro. Aumentando a temperatura, mas na Bíblia fala, se você ler o Apocalipse mais adiante, fala que vai aumentar um terço, aí eu creio, agora eu tô falando de mim, do que eu creio, no verão e no inverno vai diminuir muito também. Vai ficar um inferno na Terra, vai ficar um inferno. Porque se você tá no verão, tá passando o calor do capeta, e quando chega no inverno, você tá no frio do diabo. A coisa fica ruim. Isso vai ficar ruim porque o povo tá pecando. Né? Aí, falando em povo tá pecando, a Bíblia fala que a fé vai esfriar em muitos. Hoje temos muitos cristãos praticantes da fé cristã, temos muitos. No Apocalipse fala que a fé vai se esfriar em muitos. Não é o nosso tempo, não é o meu tempo. O meu tempo, na minha análise, é o último selo e ainda vai ser tocada a primeira trombeta. Então, voltando para o arrebatamento, meu amigo, não existe esse negócio de eu estou aqui, aí Jesus aparece, aí eu subo para o céu, aí começa o Apocalipse, aquele monte de monstro descrito no Apocalipse. O Apocalipse descreve daquele jeito ali, porque é como se tivesse um sonho. José sonhou com o próprio futuro dele.
José sonhou com o próprio futuro dele. E o sonho dele não era ele vendo o futuro, era sentido figurado. Apocalipse é a mesma coisa. Não é exatamente a visão. É um sentido figurado, como José sonhou. Não estou lembrado de outros sonhos na Bíblia, mas o Apocalipse em si é também sentido literal também. Que você está falando que vai queimar 1/3 da erva verde, você não tem como interpretar isso. Isso é um fato. 1/4 da erva verde é um fato, né? Então não existe esse negócio de arrebatamento e vai começar o apocalipse, vai sair aqueles monstros, não sei o quê, vai começar o caos, não sei o quê. Não tem nada a ver isso aí, gente. Não está escrito isso na Bíblia, não. Aí você vê na cultura hoje, cenário pós-apocalíptico. É tudo destruído. Aí se você lê o livro de Apocalipse, não tem nada disso. O livro de Apocalipse só vai descrevendo o que vai acontecendo com o tempo e no final, o que acontece? Jesus volta, reina 1000 anos. Eu, se sigo a fé cristã, vou morrer, creio na minha fé que eu vou para o paraíso. E segundo Apocalipse, quem viveu a fé desde o princípio da fundação da terra até a data que Jesus volta, ressuscita, reina 1000 anos com Deus aqui, junto com os humanos normais, porque na Bíblia diz que as pessoas que ressuscitarão não serão imortais. Serão imortais. Não vai haver, não irão morrer. Só que vai morrer essas pessoas normais, das gerações que continuam. Então, me perdi aqui. Então, o que eu quero esclarecer aqui? Não existe esse negócio de arrebatamento, de você subir para o céu e começar o apocalipse. Não. O apocalipse já começou, nós estamos no último selo e depois vai ser tocada a primeira trombeta, que é a destruição da erva verde da terra. Tem até uma profecia que fala de uma guerra do reino do norte contra o reino do sul. O reino do sul é rico em floresta e o reino do norte, eu não estou lembrado. É livro de Daniel, se eu estiver bem lembrado a fonte. E aconteceu uma guerra, né? Aí você para pensar qual é o único país do hemisfério sul que tem florestas, é o Brasil, que é rico em floresta, é o Brasil. E do norte, quem quer paz de bater de frente com o Brasil? Europa, Estados Unidos. Bom, isso é assunto para outra coisa. Vamos falar aqui de apocalipse, de arrebatamento. Outra coisa de apocalipse. Você vê na cultura, qualquer coisa pós-apocalíptico. Você joga. Tem um jogo que eu tenho aqui, Fallout 3, é pós-apocalíptico. Tá tudo destruído. Eu não sei de onde é que chega a ideia de que Apocalipse destrói tudo. Apocalipse não destrói nada. Apocalipse só diz o que vai acontecer até Jesus voltar, só isso. Ele volta e reina 1000 anos. Só isso, mano, só isso. Não tem mistério, não tem segredo, não tem nada. Não tem nada demais. A vida continua, a vida continua. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja, aí o pastor disse, eu andou 20 anos que Jesus volte. Tá tudo errado. Por que tá tudo errado? Porque é o apocalipse que vai ditando o que vai acontecendo com o mundo ano após ano não,
profecia após profecia. Primeiro enviou as 7 cartas às igrejas, depois vem os cavaleiros, depois vem os 7 selos, depois vem as trombetas, e tem mais coisas que vai vindo aí até Jesus voltar. E segundo a Bíblia, segundo, eu não sei se é Pedro, quando é que Jesus volta? Essa pergunta é fácil a resposta. Jesus disse uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E creio eu que Jesus volta no último dia. Em outras palavras, o que é o último dia? No último dia que o cristianismo acabar. No último dia que o cristianismo acabar. No último dia que o cristianismo é o que é quando Jesus volta. Tem umas guerras que vai acontecer, que é outro assunto. Tem outras. Vamos esclarecer duas coisas aqui. Não existe esse negócio de você desaparecer e subir para o céu. Não está na Bíblia isso. Você vai desaparecer e vai para o paraíso. Jesus voltou para o paraíso. Vai acontecer nunca, nunca. O que vai acontecer é o quê? Essa é a minha opinião. Apocalipse, que já está acontecendo, já está acontecendo, já está acontecendo. E outra coisa, Apocalipse não significa fim do mundo ou mundo destruído, como na cultura cinematográfica ou até de videogame, que é a área que eu faço vídeo para o YouTube, mostra. Olha só, cenário pós-apocalíptico. O cara vai fazer um desenho. Fiz um desenho pós-apocalíptico. Aí tudo destruído. E se você ler o Apocalipse termina com Jerusalém descendo do céu e se estabelecendo na terra, e não vai haver mais noite. Em outras palavras, pelo meu entendimento, a terra está no paraíso. A terra está no paraíso, porque não tem mais noite. Jesus até fala: no meu reino tem muitas moradas. O fim é o final feliz. Na Bíblia, no Apocalipse, escreve os tipos de pessoa que vai para o inferno, a segunda morte. Porque tem a gente que morre, né? Por exemplo, eu estava num fórum de videogames e o cara me perguntou o que acontece com um bebê que morre. Bom, bebê que morre, no meu entendimento, ele pode até não ir para o paraíso direto, mas não fica sobre tormentos do inferno, não. Não fica sobre tormentos, não. Mas acontece. O que Paulo disse uma vez? Paulo disse uma vez que quem viveu pela lei será julgado. Quem viveu pela falta da lei será julgado. Um exemplo, vamos supor que você nasceu numa família cristã, muito devoto a Deus, e você largou a fé. Aí é um caso. Outro caso, você nasceu numa família na África que acredita na macumba. É outro caso. No final, as pessoas que não tiveram acesso ao céu na vida que teve aqui na Terra, essas pessoas vão ser julgadas. Aí a Bíblia chama de quê? Apocalipse, segunda morte. Porque não dá para comparar. O cara nasceu lá na Coreia do Norte, onde é proibido o cristianismo, vai sofrer no inferno eternamente? Não, claro que não. Deus sabe dos problemas da humanidade. Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça.
Justiça. Ele faz justiça. Ele separa. E como Paulo disse, quem pela lei viveu, o cara nasce na Coreia do Norte, não tem acesso à palavra de Deus, ele não vai para o céu, mas também no inferno é outra coisa. Eu não vou chamar nem de inferno, no mundo dos mortos é outra coisa. Na Bíblia fala uma palavra eu acho que no Evangelho, um cara está sob tormentos no inferno. E ele pede para que. Não, acho que é Antigo Testamento. Ele pede que avisem a seus familiares para salvar os familiares dele, para enviar Moisés. Aí que a pessoa responde: ora, se não acreditam nem nos que vivem naquela época, que se dizem de Deus, imagine um homem como Moisés, que já morreu há muito tempo. Aí que não vai acreditar no homem que morreu há muito tempo. Por exemplo, é como se pegar um homem, o Lutero, manda o Lutero lá na casa do Elias, para avisar para Elias. Não tem como acreditar nisso, que Lutero não morreu em 1500 alguma coisa. 1500 alguma coisa. Ele pregou em 1500 e não tem como acreditar nisso. Bom, vamos retroceder aqui onde eu estava. Então, a pessoa que nasceu na Coreia do Norte, por exemplo, o julgamento dela é diferente do que nasceu na família cristã, por exemplo. Né? Família cristã. É diferente, é diferente. Então, é isso, gente. Eu queria mais falar sobre Apocalipse e o arrebatamento. Esse negócio de que você vai desaparecer. Então, quando eu vou para fora, eu moro a 5 quilômetros de Fortaleza, na data da gravação desse vídeo. Quando eu vou para Fortaleza, eu passo por uma igreja e no portão está escrito: o arrebatamento está próximo. Não existe isso, cara. Isso foi criado. Não existe isso. Pelo amor de Deus, não existe isso. Deus pegar a pessoa e a gente desaparece para o paraíso e começa o Apocalipse. É daí que vem a ideia. E os católicos pensam que já aconteceu. Mas se você ler o Apocalipse, tem várias coisas que não aconteceu aqui. O que está em sentido literal, porque tem coisas que estão em sentido figurado no Apocalipse. O Apocalipse tem coisas que estão no sentido literal, como, por exemplo, temperatura aumentar. Você não tem como dizer isso no sentido figurado. Quer dizer, até dá para dar um sentido figurado à frase a temperatura vai aumentar. Mas só que o livro não está falando fala que o calor vai aumentar, porque naquela época não se media a temperatura. Na época que João escreveu o livro, não se media a temperatura. Eles não tinham acesso a hoje, como a gente tem a temperatura, o termômetro. Então, pois é, gente, esse vídeo só para falar de Apocalipse e arrebatamento. O Apocalipse não é fim de mundo, como a cultura de cinematográfica, a cultura de videogame pensa. Tem gente que pensa isso. Olha só, Deus vai destruir o mundo. Deus destruidor. Nada a ver, fera. Nada a ver. Tem nada a ver isso, nada a ver. Pois é, esse vídeo é só para falar de Apocalipse e arrebatamento. O que vai acontecer então? A vida continua e o Apocalipse vai acontecendo. É isso que vai acontecer. O que acontece de fato? A vida continua. Nós estamos no ano 2000. Jesus morreu há 2000 anos. Nós estamos no ano 2000 depois que ele morreu e a vida vai, e vai se seguindo até o dia que ele voltar. E quando é que ele voltar, como é que acontece? É só você ler aí, brother. E segundo a Bíblia, os mortos em Cristo ressuscitam e eles são imortais e passam a reinar
e passam a reinar 1000 anos com ele. Só isso. Só isso que acontece. Ah, só isso que acontece não. Só isso que vai acontecendo com... E o que vai acontecer com a humanidade de João, quando ele escreve até Jesus voltar? O livro de Apocalipse. Qual é o próximo acontecimento? Queimar a erva verde da terra. Quando o anjo tocar essa trombeta, quem é que vai queimar? É os próprios homens, não é nem Deus, não é. É os próprios homens. É os próprios homens que vão queimar a erva verde da terra. Não é a Austrália, porque na Austrália, em vez de ter erva verde, tem deserto. O Reino do Sul, que a Bíblia fala. E fala Reino do Sul, que na época não tinha o nome Brasil. A América não tinha sido descoberta ainda. Aí, pois é, aí vai. Pois é, aí vai. Aí vai acontecendo passo a passo até o dia que Jesus volta, reina 1000 anos. Aí a Bíblia diz que vai acontecer uma guerra, porque a humanidade da época não vai querer aceitar o fim da humanidade. O que é o fim da humanidade? É Jesus cessando a vida, cessa a vida e vai todo mundo para o paraíso. Jerusalém celeste, a Bíblia descreve que Jerusalém desce do céu. É assim que a Bíblia descreve. E vira um paraíso e nunca mais terá noite. Essa terra que nós vemos não vai ter mais noite e vira um paraíso. Eu penso, agora, isso é o que a Bíblia diz. O que eu penso? Pô, a terra sobe para o paraíso. Tem gente que se pergunta, onde que fica Deus? Eu já vi gente dizendo que fica outra dimensão. Na minha opinião, se você olhar para o espaço, você olhar para o céu, a primeira coisa que você vê é o céu, as nuvens. Vai direto, vai indo, você vê o espaço, vê outras galáxias, vê outros planetas. Se você for até o limite, eu creio que a gente alcança o reino de Deus. Mas isso em Deus nunca vai deixar isso acontecer. Era como na época das grandes navegações. Ninguém sabia quais eram os limites da Terra. Qual é o limite da Terra? Até onde a Terra vai? Como é a Terra? Os católicos diziam que a Terra era quadrada. Os navegadores, creio eu, que eles pensavam que era redonda. Galileu Galilei, por exemplo, ele provou que a Terra circulava em torno do Sol. O cara que descobriu a América, ele pensou que a Terra... Eu acredito agora, calma, eu acredito que ele pensava que que a Terra era circular, aí em vez de pegar o caminho para leste, ele foi na direção oeste. Aí ele chega na América pensando que chegou nas Índias. Depois de um tempo, uns anos, que se descobre que, na verdade, descobriram um outro continente, a América de hoje. Quer dizer, em algum lugar Deus está, em algum lugar os anjos estão, e a gente está aqui no nosso lugar. E a gente está aqui no nosso lugar. E Deus está no lugar dele, os anjos estão no lugar dele, é tudo num local só, no caso dele. Eu comparo também, falando no local, o inferno. Onde é que fica o inferno, segundo a Bíblia? No fundo da terra, no centro da terra. Se você pesquisar inferno, tal, por exemplo, tem um cara, um egípcio, que ele morre na época de Moisés aí ele vai para o inferno, a terra abre, o chão que ele está pisando abre, ele cai e desce para o inferno. O inferno é o centro da terra. As almas dos mortos ficam lá. Dependendo do tipo de maldade que a pessoa fez, fica sob tormentos ou não.
ou ficam dormindo, que a Bíblia descreve os que dormem, porque não merecem sofrer, pessoas que não merecem sofrer. Mas tem alguns que foram mais cruéis, esses ficam sob tormentos. A Bíblia diz: no inferno tem choro e ranger de dentes. Né? Quer dizer, é um inferno, o interior da terra. O espaço poderia ser o interior, agora, em minha opinião, o espaço poderia ser o interior da existência e olhando para cima, para o céu, Jesus subiu em direção ao céu, uma hora a gente alcança o reino de Deus. Mas só que Deus nunca vai permitir isso, obviamente. Deus vai permitir que você pegue uma luneta e consiga achar o reino de Deus. Isso não vai acontecer nunca, nunca vai acontecer nunca. Vamos voltar aqui para a ressalva. Esqueça arrebatamento. Viva a sua vida, viva a sua fé. Isso é mensagem cristã minha. Mensagem cristã minha. E vá acompanhando os eventos do livro Apocalipse. Nós estamos na primeira trombeta. Eu não sei se ela foi tocada. Quem é que veio, por sinal? Os mortos, os que morreram em Cristo e o céu. Eles são eles que vêm. As únicas pessoas que não vêm somos nós da Terra vivo. Mas se a gente acompanhar, vai ver. Uma hora a NASA vai publicar esse documento. 1/3 da terra, ou é 1/4, não estou bem lembrado, da erva verde foi destruída da terra. Uma hora isso acontece. Vai ser documentado isso aí, que a Bíblia diz que isso vai acontecer. Aí eu miro nas florestas do mundo inteiro, principalmente na Amazônia, né? Então é isso, brother, é isso. Viva a sua fé e esquece arrebatamento que não vai acontecer nunca, nunca vai acontecer nunca. O arrebato não acontece, até que quando Jesus voltar, nem arrebatamento não acontece, é ressuscitação dos mortos em Cristo. Nem quando Jesus volta que o arrebatamento acontece. Nem quando Jesus volta. Tá ligado? Nem quando ele voltar, o arrebatamento vai acontecer. O que é que a Bíblia diz? As mortes que ressuscitam e eles são imortais, eles não morrem. Eu que sigo a fé, quando Jesus voltar, eu vou renascer. E se você segue a fé, você vai ressuscitar, renascer não. Ressuscitar. Vai ressuscitar e vai reinar 1000 anos na terra. Cada um no seu lugar. Creio eu. Cada um no seu lugar, etc. Na Bíblia fala, Apocalipse fala, né? Vai ter um momento que nação se levantará contra outra nação. Todos os países contra todos os países. A Bíblia fala, tem essa profecia na Bíblia. Mas só que eu estou mais atento à trombeta 1, que não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. A trombeta 1, que é a destruição da mata verde da terra. Pois é, brother, essa é a mensagem que eu queria passar. Apocalipse não é destruição da humanidade, é apenas um livro profético e não existe arrebatamento. Viva a sua fé em Cristo. Só nele. Tem gente que acredita em Maria. É o assunto para outro vídeo. Então, gente, viva a sua fé, esqueça esse negócio de arrebatamento e viva a sua fé em Cristo. Busque a presença de Deus, do Espírito Santo. E eu sou batizado pelo Espírito Santo. Eu não posso negar a existência de Deus. Se eu negar a existência de Deus, eu estou pecando terrivelmente. Então, resultado, viva a sua fé em Cristo, morra, e quando morrer você vai para o paraíso, e quando Jesus voltar, eu chuto aqui anos 5.000, 6.000, 7.000, porque
ele não morreu à toa, ele sofreu muito ele sofreu por pouco tempo, mas foi muito alto o sofrimento dele. Foi muito forte, foi muito forte. Embora o tempo que ele sofreu foi curto, mas a potência do sofrimento dele foi muito alta. Então é isso, mano, é isso. Viva a sua fé em Cristo e quando morrer vai para o paraíso, curtir da vida a felicidade, como Jesus diz, felicidade só tem no reino de Deus. Vai ser feliz e na hora que Jesus voltar, todo mundo volta também, renasce e Deus vai separar. Tem várias coisas para a gente discutir na Bíblia. E quando Jesus voltar, todo mundo, eu vou voltar também, porque eu sigo minha fé em Cristo e reinar 1000 anos com Ele aqui. Acontece uma guerra, porque lá a Bíblia diz que alguns espíritos do mal vai botar algumas ideias nas lideranças mundiais da época. Deus acaba com isso, com piscar de olhos, eu creio, e a Terra vira um paraíso. Quer dizer, evento pós-apocalíptico é o paraíso, não é tudo destruído não, como na cultura cinematográfica ou até de videogames mostra. Olha só, pós-apocalíptica aqui, galera. Eu tô jogando um jogo pós-apocalíptico. Aí quando você vê, tá tudo destruído. Mas se você ler a Bíblia, não, a Bíblia aqui pós-apocalíptica, a Terra não está no paraíso. Em Jerusalém desce do céu, não tem mais noite. E Deus promete que nenhum mal vai acontecer nunca mais com ninguém, com todo mundo que está lá. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui. Esqueça o arrebatamento e Apocalipse não é destruição da humanidade. Essa é a mensagem que esse vídeo quer passar. E a outra mensagem que esse vídeo quer passar: acompanhe os eventos do Apocalipse, profecia atrás de profecia. Nós estamos aonde, segundo a minha opinião, vai ser tocada ainda a primeira trombeta, que é a destruição da mata verde da terra. Eu não estou lembrado se é um quarto ou se é um terço. Tá ligado? Então, gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo cristão que eu fizer.